Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronilda. Espero que vocês se sintam bem aqui no canal. Eu quero falar sobre um tema hoje que vem me incomodando muito. Sabe, gente? A gente não tem um manual para ser mãe. Não tem lugar nenhum escrito como você deve se comportar como mãe, como você deve ser rígida, amável, afável, como realmente educar uma criança não tem. Porque o que acontece? Cada criança é um ser único. Cada criança é um ser único. Então, não adianta eu virar para você e falar para você assim, olha, cria seu filho desse jeito, que é o jeito certo. Faz isso com seu filho, que é o jeito certo. Não tem como eu falar para você isso. Porque eu sou mãe de 4 filhos. E cada um é um ser diferente. Eu não tenho um lema comigo que eu cuido dos meus filhos todos da maneira igual. Eu não cuido. Porque eu sei que cada um deles é um ser diferente. Então, cada um deles tem uma necessidade diferente. Cada um deles eu tenho que chegar com uma aproximação diferente. Um eu chego mais enérgica, outro eu chego mais afável, outra mais amável, outra, às vezes, em silêncio, um olhar, ele entende mais ou menos o que eu tô falando? Então, esse negócio de que mãe trata o filho todos iguais, vamos quebrar esse tabu. Vamos quebrar esse tabu porque não é isso. Não pode. Você tem que entender que seu filho é um ser livre, independente de outro ser. Nem filhos gêmeos, você não trata eles iguais. Então, para que você consegue olhar uma criança e saber como eu vou tratar ele? Primeiramente, você começa a cuidar do seu filho dentro do seu ventre. Dentro do seu ventre, você começa a conversar com o seu filho. Porque os bebês escutam. Os bebês escutam. E a partir do momento que o neném nasce, você começa a cuidar, a zelar. Você vai ver o ritmo dessa criança. Tem criança que é mais calma, tem criança que é mais agitada, tem criança que é mais emotiva, tem criança que é mais imperativa, tem criança que é mais incomunicativa. Tem umas que não tem muito como se comunicar com ela. Tem criança que fala muito, você tem mais que escutar ele do que falar. Então, são as pessoas mais ou menos assim, comunicativas. Você escuta, na hora que você vai falar com ela, ela sai correndo. Mas, o que acontece? Quando você é mãe, você tem que observar esses pontos nos seus filhos. Para que você tenha uma boa convivência com eles. Para que você... eu não falo essa tal da lei, da palmadinha, não. Não existe isso, pra mim não existiu no meu tempo e não vai existir agora. Mas pra você não ter que corrigir seu filho de uma forma, às vezes, muito áspera, árdua, sabe? De momentos de raiva, gente, momentos de raiva, por favor. Senta, para, respira 10 minutos, pra você ver o que você vai fazer. Eu não falo conta até 10, não. Respira 10 minutos, sabe? Pra você não fazer coisa que depois você vai arrepender depois. Arrepende. Eu sei que arrepende, sabe por quê? Quando os meus meninos eram pequenos, eu tava com 3 pequenos dentro de casa. Tinha hora que, gente, pelo amor de Deus, a minha vontade era de taf, sabe? Mas aí eu parava e pensava comigo, não dá. E quando eu não conseguia parar, eu ia lá e batia. Ia lá, dava aquelas chineladas boas na bunda, sabe? Ia lá, dava aquelas chineladas. Acho que meus filhos nem precisou levar chineladas. 2 chineladas que eu dava a eles era a morte, porque eu quase não batia. E eu, assim, quase não batia mesmo. Hoje eu falo que eu nem batia neles. Pelo que eu vejo acontecendo, eu nem batia nos meus filhos. Nem precisou muito de bater. E também não precisava mesmo não, que eu olhava pra eles, eles me entendiam, sabe? O meu olhar, a minha fala, o meu silêncio, eles entendiam. Mas quando eu chegava a dar neles esses tapas, ou às vezes pôs de castigo num canto, sabe? Eu saía de perto deles, às vezes ia pra pia lavar as vasilhas, continuar meu trabalho ali. Aí eu pensava, não, o que eu fiz com ele?
O menino, às vezes, eu dava uns tapas nele, ele parava de chorar e eu lá na pia chorando. Sabe? O pai dele chegava e me encontrava na pia chorando. O que aconteceu? Eu falava, não, eu bati no menino. Ah, mas tá corrigindo. Mas eu não podia ter batido, eu podia ter conversado. Sabe? Eu chorei muito mais do que eles. Muito mais quando eu bati neles. Então, gente, o ser criança é você cuidar. E como a gente sabe que tá na hora de você ser mais rígida? Não tem manual. Não tem manual. Como que você sabe que tá na hora de pôr ele no banquinho sentado? Não tem manual. Como que você sabe que seu filho... que o seu filho precisa de uma conversa amiga? Não tem manual. Mas a gente tem uma coisa muito legal. A gente tem um instinto. Eu já disse isso, que a gente, quando é mãe de verdade, a gente nasce com um instinto já de cuidar. Então, você tem um instinto. Não, com esse menino eu tenho que ser dessa forma, com o outro eu tenho que ser dessa forma, sabe? Eu vejo muitas mães perdendo o carinho, a atenção do filho, perdendo o amor do filho. Por quê? Porque ela não observa o filho. Gente, a gente mãe, pro filho, é como Deus. Deus observa a gente. Deus sabe como a gente é. Deus sabe aonde a gente vai. E Deus nos dá o livre-arbítrio para fazer essas coisas. Sabe? Se a gente pecar, a culpa não é de Deus, é a nossa culpa. Então, você sabe até onde o seu filho vai. Quando chegar o momento que você vê que ele não pode, ele vai ultrapassar esse limite que não vai legal, você chega e puxa. E dá aquele aviso nele. Mas como que eu vou fazer isso, Romildo? Meu menino já tá velho? Seu menino já tá velho. Por isso que eu falo que tem que começar desde criança. Sabe? Porque desde criança, você tendo aquele papo legal com ele, aquele papo maneiro com ele vai te entender quando ele for um adulto. Ele vai saber que não, isso eu não posso fazer com a minha mãe. Isso eu não vou fazer por causa da minha mãe. Eu tenho amigos que já me falaram que eu nasci numa comunidade pobre, né? Então, eles viraram e falaram assim, eu preferi seguir por esse caminho de estudar, de fazer algo diferente, do bem, e não ir para o caminho que muitos outros amigos meus foi, porque eles falavam assim, não, se eu fizer isso, nossa, minha mãe vai ficar. E o filho só vai pensar isso se você realmente for a mãe e saber conversar com ele, porque senão ele nem vai pensar em você. Então, certas coisas que pode ser evitada de mal para acontecer com o filho da gente, a gente conversa antes. Gente, quando essa criança é pequena. Porque depois se pega um certo tipo de idade, não adianta mais, não. Não adianta. Você tem que conversar com ela, você tem que tratar ela com carinho, você tem que dar o sulavanco enquanto ela é pequena. Porque depois que ela cresce, não adianta você correr atrás querendo resolver o problema, que o problema não vai ser resolvido. Eu acho que é por isso que Deus fala, vamos cuidar das crianças, né? Deixa vir as minhas criancinhas, porque Jesus quis cuidar também das criancinhas, para mostrar para elas o bem. O que acontece? Você ensina seu filho uma regra, porque cada um de nós tem uma regra que é aceitável. A partir de uma linha, ali não é aceitável. Então, a criança começa a pular, a abrir os armários, a destruir as coisas dentro de casa, e você não faz nada. Não faz nada, você olha ali e deixa. Aí já começou o errado, né? Não precisa bater, não precisa gritar. Senta perto dele e fala, filhinho, vamos fazer o seguinte, mamãe arrumou o armário tava bonitinho, você estragou tudo, o meu trabalho, agora vamos fazer junto. Segunda vez ele fez de novo,
Você lembra que eu te ensinei que a mamãe arrumou tudo, que tava bonitinho, você foi lá e bagunçou? Então, vai lá e arruma igual a mamãe arrumou. Ele põe 2 vasilhas dentro do armário e vai sair de perto. Se você não estiver perto, senta perto dele e espera. Mostra pra ele. Conversa com ele. Não, essa aí não é aí, essa aí é aqui. Sabe? Gente, o carinho, o envolvimento que você tiver com seu filho, sabe? Vai chegar uma hora que essa criança vai estar ali perto da pia com você, secando as vasilhas e guardando, sem você nem observar. Você nem imaginou que aquele período que você mostrou ele ali, que não podia tirar as vasilhas do armário, ele foi e aprendeu. Então, esse é um ensinamento pequenininho que eu tô falando pra vocês, que tem outros tipos, outras coisas que você pode ensinar a criança. Eu tenho um filho aqui em casa, que ele fala pra mim assim, eu falo com ele, dobra suas cobertas e forrar a cama na hora que você levantar. Ele fala pra mim, pra que eu vou fazer isso, mãe? Pra quê? Se eu vou chegar e eu vou ter que deitar, eu vou ter que tirar tudo, deixa a cama do jeito que tá. E isso me incomoda. Me incomoda muito, porque os outros fazem. Mas o que acontece? Eu não ensinei a ele. Eu não ensinei a ele porque ele era um menino muito doentinho, então eu passei a mão na cabeça dele demais, eu fiz muita manhinha nele, sabe? Hoje ele não tem tanta responsabilidade com o cuidado da casa porque eu passei a mão na cabeça dele. E os outros fazem. Então, isso que eu tô te dizendo. Nem todas as crianças são iguais. Nem todos os nossos filhos são iguais. Né? Então, a gente precisa tratar cada um como cada um. E como que eu vou fazer isso? Só observando. Só observando. Seu filho nasceu, começou a falar, começou a andar. Observe esse filho. Trabalha nesse filho. Sabe? Não é perder tempo, gente. Tem gente que fala, eu não vou perder tempo, porque esse menino pega o celular, entrega na mão dele e beleza. Tem uma babá ali, deixa lá. Até aí, o bicho tá pegando pro seu lado, se você não sabe. Porque você põe ele pra assistir um patati patatá, galinha pintadinha, quando você chega lá, o menino tá vendo coisa do arco da véia. Que eu já peguei crianças vendo coisa que eu falo, sangue do cordeiro, como que você chegou aí? Porque a gente hoje tem uma internet vasta de montão de coisa, né? Então, até aí a gente peca. Porque pra mim não cuidar agora de você, pra mim dar um pouquinho de paz, eu vou te deixar vendo isso aí e tal. Porque na época dos meus, eu punha uma fita cassete, né? Então, depois chegou o DVD. Então, eu sabia que eles iam ver aquele conteúdo ali, na hora que acabasse, ou eles vinham atrás de mim e falavam, ô mãe, troca lá, que eu não sei, mas é muito raro, criança não sabe fazer uma coisa, né? Mas eles colocavam o outro deles, porque cada um tinha o DVD aqui com o nome do filme que eles comprou, que eu saía final de semana, que a gente não podia muito, né, tá passeando para outros lugares. Eu dava a eles, cada um, R$ 10, né? E a gente chegava naquelas bancas de DVD pirata e eles escolhiam o filme que eles queriam ver. Ou às vezes eu dava R$ 10 pros 4 tá olhando o filme que eles queriam ver. E eles viam esse filme. Hoje não. Hoje eles já vão na internet, eles buscam o filme que eles querem, né? Então tá mais difícil nessa parte, nosso carro do ovo. Tá mais difícil a gente controlar as crianças. Mas fica mais difícil a partir do momento que você não quer perder o tempo de sentar ali e conversar com seu filho, de contar uma historinha, de ensinar ele uma música. Eu lembro, gente, que dia de sábado eu quase não tinha tempo quando eles eram crianças, porque era o dia que eu tinha para cuidar da minha casa e deles, dar aquela faxina neles, sabe? Porque durante a semana eu deixava eles tomar banho sozinha, que eu saía para trabalhar, levava para creche, a vida muito corrida. No sábado eu ia arrumar a casa toda, você olhava o meu varal, você só via pijama e uniforme de escola. Porque eles ficavam na escola e iam pra creche. Então era uniforme, pijama, isso que via no meu varal.
sabe? E quando era no domingo, eu queria ter um tempo para eles. Uma vez eu lembro que eu comprei uma piscininha para eles, uma piscina de 1.000 litros. Aí eles entravam na piscina e brincavam e eu entrava junto. Uma vez eu forrei uma coberta assim no quintal, pus umas almofadas e nós deitamos e ficamos olhando pro céu. Uma tardezinha, olhando que bicho que a nuvem estava fazendo. Foi uma brincadeira muito interessante. Eles não esquecem disso agora, adulto eles não esquecem, sabe? Então eu não perdi tempo. Para mim não foi tempo perdido. Para mim foi tempo muito ganho. Não se perde tempo conversando, cuidando da criança. Gasta seu tempo com ele hoje, que amanhã você vai ter ele com você. Gasta seu tempo. Não tem manual, gente, que eu tô falando para ser mãe, mas tem uma coisa que a gente nasce com ela. A gente nasce com ela. A gente nasce com a dedicação, com a coragem, com a força de um primata. Porque os primatas mexem com a cria deles. Não, ninguém mexe. Alguém mexe com a cria de uma onça? Alguém mexe com a cria de um leão? Não, ninguém mexe. Da cobra, então, né? Então, a gente tem esse instinto animal de proteção. Eu não falo que a gente vai sair batendo em todo mundo, gente. Mas quando você tem um instinto de proteção, você pensa nessa criança o tempo todo. Você quer o bem dela a toda hora e a todo momento, né? Então, quando eu falo, eu não tô falando que ninguém aqui é animal, um bicho, tal. Nós somos, sim, um animal racional. Então, dentro dessa racionalidade, a gente tem como tá cuidando da criança, sabendo o que ela quer e ajudando ela a ser um homem pro futuro. Então, não adianta, se você não cuidar dessa criança enquanto ela é pequena, reclamar dela depois. Não adianta você não dar carinho para ela agora e querer o carinho dela depois. Não adianta você não conversar com essa criança enquanto ela é criança e depois reclamar, meus filhos passam perto de mim como se fosse um pau. Como se eu fosse uma pedra. Mas o que você fez para essa criança? Você gastou tempo com ela? Você desejou estar com ela? Porque se você desejar estar com seu filho, ele vai desejar também estar com você. E, gente, hoje, quando eu estou doente, meus filhos cuidam de mim. Sabe? Por quê? Porque eu cuidei deles. A gente tem mania de virar e falar assim, não, eu criei meus filhos sozinha. Eu falo, às vezes eu falo, não, criei meus filhos sozinha. Não totalmente sozinha, gente. Eu tive a ajuda dos meus irmãos, que eu cuidava deles, depois eles vieram muito me ajudar a cuidar dos meus meninos. Eu tenho 2 irmãos que, nossa, foram sensacional com meus filhos. São hoje ainda sensacional com meus filhos. Todos os meus irmãos gostam muito deles, graças a Deus. Mas eu tive 2 que ajudou muito na criação deles. Porque o que acontece? Eu era faxineira. Então, dia de sábado que eu tinha que trabalhar, eles não tinham creche. Eu levava para eles me ajudar e eu sabia que eles estavam em boas mãos. E tem isso também, viu? Tem isso também. Até com quem você deixa seu filho, você tem que estar observando. Eu vou falar disso um dia. Mas eles foram muito bons comigo. Mas a gente tem o ditado de falar que a gente criou o filho sozinha. O sozinha, gente, que a gente fala, é porque eu ensinei o meu filho a ter caráter. Meu filho hoje, se ele tem uma boa índole, eu ensinei, sabe? Eu não vou falar que mães todas ensinam, não. Tem mães que falam assim, não, eu tenho que trabalhar, trazer a comida para ele, porque saio de casa, o filho chora, fico em casa, o pão não vem. Não, gente, a gente tem que trabalhar fora, sim. A gente tem que cuidar dos filhos, sim. A gente tem que ser uma mulher independente, sim. Mas a gente tem que lembrar primeiramente que a gente é mãe. Não adianta nada você encher a barriga do menino de comida, dar ele roupa boa, brinquedo da hora, sabe? E não ter esse tempo que eu falo, que muitas pessoas falam que é perca de tempo. Perdi muito tempo com esse menino, para agora ele tá me tratando assim. Mentira, você não perdeu muito tempo com esse menino, não. Você não perdeu, não. Se você tivesse perdido seu tempo, que esse tempo que vocês falam aí, esse tempo que eu perdi com meu filho,
tivesse perdido esse tempo, você hoje teria os seus filhos. Porque eu abandonei a minha adolescência, sabe? Para cuidar deles. E não me arrependo, não me arrependo. São filhos muito bom mesmo. Tem pessoas que perguntam para mim assim, o que você fez para criar esses meninos? Como que você criou esses meninos? Porque são todos muito bons mesmo, gente. Não tô falando uma coisa que de boca para fora, não. Tem os defeitos? Tem, eu também tenho, você tem, todo mundo tem os defeitos, sabe? Mas os meus filhos são muito carinhosos, são muito amigos, sabe? São amigos daqueles que falam as coisas que eu tenho que ouvir, não passa a mão na minha cabeça, igual eu não passo a cabeça na mão dele, a mão na cabeça deles, sabe? Há discussão? Há discussão. Mas também há perdão. Entendeu? Então, quando a gente falar assim, olha, aconteceu isso e aquilo outro com o menino, a culpa é da mãe. Não, tem mãe que perdeu o tempo dela, cuidando daquele filho, dando ele atenção, dando ele carinho, dando ele amor, ensinando ele a vida, respeitar o outro, dando ele uma palavra, porque a gente também tem que ensinar o filho a ter temor a Deus, sabe? Teve muitas mães que perderam tempo mesmo, porque chegou uma época que a criança entrou na adolescência e não quis mais ver nem ouvir. Existe também essa rebeldia, sabe? Mas muito raro, muito raro. Agora, quando a mãe fala assim, eu fiz tudo pelo meu menino e hoje ele faz isso comigo, é porque você fez tudo pelo menino, entendeu? Gente, você não pode também fazer tudo pelo menino. Não pode. Eu conheço criança hoje que tem 8, 9 anos que não sabe ir no banheiro sozinho. Eu conheço menino que tem 10 anos que a mãe tem que servir comida para ele. Não. Se eu ensinei o pequenininho a colocar as vasilhas em cima, dentro do armário, com certeza esse menino com 4 anos já está sentando na mesa e comendo com a mão. Na época minha não tinha esse negócio de sentar na mesa e comer com a mão, não. Forrava um pano assim no chão e colocava todo mundo ali, dava eles os pratinhos e eles mesmo se viravam por lá. Aí a comida que caía ali em cima daquela coberta eu juntava, sacudia lá no quintal e bola pra frente, porque o tempo era curto para mim desperdiçar, sabe? É desperdício de tempo, às vezes, de ficar ali mimando o menino, socando comidinha na boca dele, tá? É desperdício de tempo. Você tem que ensinar a independência do seu filho enquanto ele é pequeno. Então, gente, é mais ou menos isso que eu queria falar. Não sei se eu falei alguma coisa ou deixei de falar um montão de coisa, mas era isso que eu queria falar hoje. E vai ter tempo de eu estar conversando mais sobre isso, né? Você que tá aqui, ficou até aqui agora, curte aí o vídeo, comenta alguma coisa, uma experiência de como você foi mãe, o que aconteceu, o que você fez. Se concorda comigo que não tem um manual para ser mãe. A gente já nasce com o instinto de ser mãe, que é o que eu penso, sabe? Fica com Deus e agradece a Deus pela vida dos seus filhos. Abençoa eles no ventre. Porque, gente, não é fácil ser mãe.